Olá pessoal, boa noite! Boa noite para você que está na sua casa, boa noite para você que está no seu trabalho, boa noite para você que está voltando para casa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero te convidar aqui a estar comigo aqui nesse 9º dia de propósito. Hoje é o 9º dia que o Senhor preparou para que possamos estar juntos, adorando e louvando a Deus e também aprendendo mais da palavra. Hoje, pessoal, estamos no 9º dia de propósito e hoje estaremos conversando muito sobre Provérbios capítulo 11 e também um pouco do capítulo 12. Galerinha que já está entrando aí, quero convidar você a apertar nesse aviãozinho aqui e mandar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, para o máximo de pessoas que você puder, para que assim a palavra de Deus venha a ser divulgada, para que assim a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas em nome de Jesus. Galerinha aí já está entrando, reunindo legados. Mayra Gabriele, oi Mayra, boa noite Mayra, Deus abençoe a sua vida. Olá minha irmã Cacheadinha. Rose Santos, Luiz Silvas, Ellen, boa noite Ellen, Ana Vitória, boa noite pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês e estaremos aqui em mais um dia, em mais uma live para poder aprender de Deus. Hoje Provérbios capítulo 11, hoje é o 9º dia de propósito, 9º dia de live. Vai abrindo a sua Bíblia aí pessoal, abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, quero ver você abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 1. Galerinha, vai abrindo aí a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 1. Enquanto você vai abrindo, eu vou divulgar a live aqui, pessoal. Vou mandar o link da live pra galera ser abençoada, pra galera entrar aí e fazer parte aí desse grupo aqui dos jovens que vencem. E é isso aí, pessoal. Eu tô mandando aqui pra galera. O pessoal tá recebendo a live aqui. Vamos lá, vamos continuar. Tô mandando. Isso aí, glória a Deus. Prontinho. Acabei de mandar a live aqui pra galera. E se você ainda não mandou a live, manda aí e compartilha em nome de Jesus. Deixa eu dar um alô aqui pra galera que entrou agora. Vamos lá, Mateus, Pastor Guilherme Santos, boa noite meu Pastor Guilherme, boa noite. Elane Cunha, Duda Oliveira, Amanda Cristine, glória a Deus pessoal, estou muito feliz de estar vendo aqui vocês entrando na live e interagindo também. JQV Ceilândia, olá Ceilândia. Aninha, olá Aninha, boa noite. Isso aí pessoal, abre aí a Bíblia em Provérbios capítulo 11, quem ainda não abriu, Provérbios capítulo 11, versículo 1, diz assim: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Pessoal, a primeira reflexão nessa live, a primeira lição está aqui no versículo 1 de Provérbios capítulo 11, que fala sobre as balanças desonestas. Aqui a Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus não gosta de nada que seja desonesto. Aqui a Bíblia fala, pessoal, que Deus ele não gosta da injustiça. Deus ele não se alegra daquilo que é feito com maldade. Deus ele não se alegra daquilo que é feito com uma má intenção no coração. Então eu e você precisamos sempre olhar e sempre prestar atenção em qual intenção que a gente está fazendo as coisas. Precisamos olhar e perceber qual é a intenção do nosso coração para poder fazer alguma atitude, para poder tomar alguma decisão. Eu e você precisamos sempre encarar as coisas desse modo. Será que a minha intenção do coração é uma intenção correta? Será que a intenção do meu coração com isso é agradar a Deus? Será que a intenção do meu coração ao tomar essa atitude, ao falar algo, é uma intenção correta? Se eu estou fazendo aquilo apenas para o meu interesse, apenas para o meu crescimento, em muitas oportunidades eu estou sendo egoísta, em muitas oportunidades eu estou sendo desonesto para com os meus amigos, para com os meus irmãos, e eu não posso ser uma pessoa desonesta. Eu não posso pesar para um lado que eu gosto mais, porque isso é injustiça. A gente está aqui com a nossa amiga, nossa irmã Maria Eduarda. Ela está aí se formando em Direito, pessoal. Para quem não sabe, a Maria Eduarda é uma jovem aí da nossa sede e ela é muito top, pessoal. Ela é uma bênção e ela está sempre aí nos evangelismos, sempre aí colando com a gente. E a Maria Eduarda sabe bem que Deus odeia a injustiça, até porque até mesmo os homens odeiam a injustiça. Até mesmo os homens. Apesar de que a corrupção ela está em todas as camadas da sociedade. Mas
Deus, ele sempre odeia e ele não gosta daquilo que é praticado com injustiça. Por isso eu e você precisamos ser pessoas justas. Pessoal, a integridade, ela vale mais do que a aparência. Se você tem uma aparência de bom samaritano, se você tem uma aparência de alguém que é de Deus, mas você não é de Deus, mas você não vive a sua vida com integridade, você está sendo falso. Ô louco, Diogo, como assim eu estou sendo falso? Sim, exatamente. Se você tem a aparência de santidade, mas você não vive em santidade, você está vivendo com falsidade. E Deus não alegra da falsidade. Deus, ele não se alegra com um peso injusto, pessoal. Deus, ele não se alegra com a injustiça que você pratica. Deus não se alegra com a injustiça do seu coração. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar algo, pense bem se a intenção do seu coração está alinhada com a intenção do coração de Deus. Você não pode ser uma pessoa desonesta nas suas palavras, nas suas atitudes. Você não pode ser um jovem desonesto. Você não pode ser alguém que pratica injustiça, que mente, que faz coisas erradas. Você precisa colocar a honestidade no seu coração e também nas atitudes que você pratica. Agora, a segunda lição, pessoal, está aqui no versículo 25 de Provérbios. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu dar um alô aí pro pessoal que já entrou. Diego Santos, Joelma, Castro Alves, olá meu amigo, meu irmão Castro, José Edivaldo, glória a Deus, Pastor Isaías, olá Pastor Isaías, boa noite, como é que o senhor tá? Nossa, que bênção ter o senhor aqui na live, glória a Deus, Pastor Isaías, que saudade do senhor, viu? O senhor é bênção demais, glória a Deus, que bênção, hein pastor? Feliz demais de ter o senhor aqui na live. Glória a Deus, um abraço aí pro pastor Isaías, pro pessoal do Ceará, o JQV do Ceará, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Isaías, saudade do Senhor. Esses dias eu quase liguei pro Senhor, acredita? Mandei uma mensagem lá e aí quase liguei pro Senhor esses dias. Que bênção, glória a Deus. Aline Carvalho, boa noite. Alan Cruz, Diego Santos, glória a Deus, pessoal, que bênção. Vai abrindo aí no versículo 25 do capítulo 11 de Provérbios. Quero ver vocês abrindo aí. Eu vou ler na tradução NTLH, pessoal, que diz assim: quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Pessoal, aqui não é necessariamente a segunda lição da nossa live. A nossa segunda lição está no versículo 28. Mas aqui eu queria apenas pincelar uma coisa importante para vocês sobre generosidade. A gente já falou em diversas lives passadas que a gente fez aqui, em vários momentos passados, sobre a generosidade de Deus. Pessoal, Deus é muito generoso. A Bíblia fala, eu e você conhecemos, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que Deus tem, Ele dá. Tudo aquilo que Deus tinha, Ele deu. Tudo aquilo que Deus pode fazer, Ele já fez na sua vida. Ele já entregou, a gente só precisa tomar posse da bênção no nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus, Ele é muito generoso. E se eu e você queremos ter o caráter de Deus, se eu e você precisamos ter o caráter do Espírito Santo, o caráter de Jesus, nós temos que trazer essa generosidade para o nosso coração. Eu e você precisamos ser pessoas generosas. Você precisa ser uma pessoa generosa. Deus não se agrada da mão que não abre para ninguém. Deus não se agrada daquela pessoa que é tão murrinha ao ponto de não abençoar ninguém. Deus, pessoal, Ele escolheu a gente para ser colaborador da obra dele. Eu e você somos apenas peões. O dono da obra é o Senhor Jesus. Você não é o dono da obra, você não é o dono da sua vida. O dono da sua vida é Jesus. Por isso, Ele ordena que você seja generoso, para que você possa abençoar outros filhos de Deus, para que você possa abençoar outras pessoas e assim, por meio da generosidade, abrir a porta de Deus para a sua vida. O generoso, ele prosperará. Quem ajuda será ajudado. Tem aqui algumas traduções desse versículo que até falam, né? A alma generosa engordará. E é verdade, pessoal. A alma generosa, ela sempre progride na vida. Deus, ele sempre abre as portas daquele que quer ser generoso, daquele que quer abençoar as pessoas. Deus, ele tem um interesse em ajudar as pessoas. Por isso, se você tiver a intenção real e oficial
de querer agradar a Deus por meio da sua generosidade, Deus vai te dar recurso, Deus vai te dar dinheiro para isso e Ele vai te dar oportunidades para que você seja generoso. Deus, pessoal, Ele não obriga as pessoas a fazer algo. Deus, Ele dá o livre-arbítrio para que essa pessoa tome a decisão de fazer algo ou não. Então, se você pede para Deus para ser alguém mais generoso, Deus vai te dar a oportunidade de ser alguém generoso na sua casa, de ser alguém generoso no seu trabalho, de ser alguém generoso na sua família. E não perca a oportunidade de plantar uma semente. O pastor Isaías está aí na live e eu lembro bem de muitas mensagens do pastor Isaías que ele pregou na nossa sede, falando sobre lançar sementes, falando sobre lançar essas sementes da generosidade para que a gente possa plantar e também colher posteriormente. Se eu não planto, eu não consigo colher. Se eu não jogo a semente, eu não dou a oportunidade de ter uma colheita na minha vida. Então é necessário que se eu quero que alguém seja generoso comigo, se eu quero que alguém seja generoso com o meu ministério, com a minha vida, eu preciso lançar uma semente. E falando no pastor Isaías de novo aqui, eu acabei de receber a notificação que o nosso amigo abriu uma live. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe o pastor Isaías. Eu amo a vida do Senhor. Espero que muito em breve eu possa encontrar o Senhor e dar um grande abraço aí. Tô com saudade, pastor. Deus abençoe. Agora Provérbios 11, versículo 28, pessoal. Vamos lá. Provérbios 11, versículo 28. Eu também vou ler na tradução NTLH, que diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os homens prosperarão, porém os honestos, melhor dizendo, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua vida acaba sem nada. Quem não tem juízo sempre será escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Pessoal, existem algumas traduções desse mesmo versículo que diz o seguinte: quem ganha almas é sábio. E isso é muito forte, sabe por quê? Porque a Bíblia ela fala em diversas oportunidades sobre o conselho. A Bíblia fala que com a multidão de conselhos se faz a guerra. Ou seja, quanto mais conselhos eu tenho para poder vencer o meu inimigo, mais fácil eu consigo vencer o meu inimigo. Você não concorda comigo? Então a Bíblia ela nos ensina várias vezes sobre humildade. A Bíblia fala, pessoal, que o Moisés, todo mundo que conhece esse grande personagem na Bíblia, e o Moisés, pessoal, ele era o líder de Israel. Ele era o líder dos hebreus. Ele foi a pessoa que liderou o povo de Deus para poder sair do Egito até a terra prometida, Canaã. E o Moisés, pessoal, como ele era o líder daquele povo, ele poderia muito bem cegar os seus olhos e falar assim: não, eu sou o líder, eu não vou ouvir ninguém, Deus deu a direção para mim, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou ouvir ninguém. E ele poderia muito bem andar igual um cavalo assim, ó. Não sei se você já viu um cavalo andando, mas o cavalo ele tem duas rédeas assim, ó, perto do olho dele, e ele só consegue enxergar o que está na frente dele. O cavalo só consegue enxergar o que está na frente, ele não consegue enxergar para o lado, porque ele tem esses dois tampões aqui nos olhos dele. E muitas vezes nós andamos igual o cavalo, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ouvir os conselhos. E o Moisés, ele poderia muito bem ser igual o cavalo aqui e olhar só para frente. Mas a Bíblia fala, pessoal, que o Moisés ele estava ficando muito cansado, porque o Moisés ele tinha que julgar as causas do povo. Então tudo aquilo que acontecia, uma briga que aconteceu lá com fulano, vamos supor que, deixa eu pegar aqui a gente tem a Aline Carvalho aqui na nossa live. Um abraço, Aline, Deus abençoe. A Aline Carvalho, vamos supor que a Aline Carvalho, que está aqui na nossa live, ela teve uma briga com o Diego Santos. Ela teve uma briga com o Diego aqui. Vamos supor, só um exemplo, tá bom, pessoal? Vamos supor que a Aline Carvalho brigou aqui com o Diego. E aí, a causa deles, essa briga era sempre levada para o Moisés. Era sempre levada para o líder daquele povo, né? Para o líder que Deus levantou para poder tirar o povo de Deus daquela escravidão do Egito. E o Moisés, como ele julgava todas as coisas que apareciam, ele estava ficando muito cansado. E a Bíblia fala que, em certa oportunidade, o Moisés encontrou o sogro dele chamava Jetro. E o sogro dele deu uma dica muito boa para o Moisés. Falou assim: ô Moisés, você não quer ficar fazendo um trabalho inteligente não? Ao invés de fazer um trabalho esforçado? Entenda bem, fazer um trabalho esforçado é diferente de fazer um trabalho inteligente. Eu tenho certeza aí que muitas pessoas elas trabalham esforçado, mas elas não trabalham de forma inteligente.
Então você tem que entender a diferença aí, porque quem trabalha inteligente trabalha melhor. E o Jétro não falou necessariamente com essas palavras, mas quero que você imagine aí, o Jétro chegando no sogro dele, quer dizer, o Moisés chegando no sogro dele, e o sogro dele, o Jétro, falar assim: ó, Moisés, por que você não levanta pessoas para poder te ajudar? Por que ao invés de você liderar todas as causas e pegar todas as coisas para você resolver, você não pega as causas mais fáceis e levanta 10 pessoas para poder te ajudar? Depois você pega as causas médias e levanta outras 20. Aí ele pega as causas difíceis e pega 30 homens muito inteligentes aí e coloca eles para poder julgar. E só as coisas, só os pepinos que eles realmente não conseguirem vão para você. O que você acha disso, Moisés? Aí o Moisés ouviu aquela ideia e viu que era algo muito bom, que era algo muito inteligente. E aí o Moisés colocou em prática e assim ele pôde trabalhar de forma inteligente e não de forma esforçada. Quando você trabalha de forma esforçada, às vezes você trabalha sozinho, você põe muita força e não consegue ter muito resultado. Mas quando você é humilde e quando você trabalha de forma inteligente, Deus ele começa a brilhar ideias no seu caminho e assim você consegue trabalhar melhor. Pensa bem nisso. Por isso que a Bíblia fala que quem aumenta o número de amigos é sábio. Amigos no sentido de ser amigo mesmo. Não estou falando de ser amigo no sentido de que eu conheci esse cara aqui hoje, conheci essa minha irmã aqui hoje, e aí pronto, já ela é minha amiga, ela é meu amigo. Não, pessoal, não é isso que eu estou falando. Amigos de verdade, amigos de julgo, amigos com quem você pode contar. Quem aumenta o número de amigos é sábio. E eu, pessoal, já vi em muitas oportunidades na minha vida que quem tem amigo tem tudo. Em muitas oportunidades, pessoal, quando eu não tinha carteira, vários amigos meus da época e vários colegas meus da época também me ajudaram a fazer entregas, pessoal. Me ajudaram a fazer entregas da minha confeitaria. Quando, por exemplo, eu precisava ir em tal lugar, às vezes eu ligava para um amigo e falava: ô, você tá onde e tal? Aí o cara: eu tô em casa. Ô, você não me leva ali rapidão? Aí o cara, me buscava e a gente ia junto. Às vezes a gente fazia o rolê junto ali de tarde. Quantas vezes na minha adolescência eu fiz isso? Quantas vezes, quando eu era mais novo, até antes de casar, eu fiz isso? Pessoal, se eu casei, foi porque Deus levantou muitas pessoas para poder me abençoar. Foi porque Deus levantou muitos amigos para poder me abençoar financeiramente, para poder me abençoar. Ô, Diogo, você tá precisando do quê para poder ir em tal lugar? Pô, cara, eu tô precisando de tantos reais. Pô, então manda aí, me passa teu Pix aí. Pô, passa aqui. Pô, o cara me ajudava a poder até ir em outro lugar. Pô, pessoal, quantas vezes eu já não fui ajudado? Se eu não fosse uma pessoa humilde, pessoal, eu com certeza não teria nada, pessoal. Porque muitas coisas que eu conquistei foi por causa de amigos, foi por causa de contatos que eu fiz, foi por causa de alianças que eu fiz. Se você não for uma pessoa boa de aliança, não for uma pessoa que aumenta o número de aliados, você com certeza vai perder a guerra de forma mais fácil. Você com certeza vai perder a guerra de forma muito pior. Você não pode ser uma pessoa que vai perder a guerra. Você não pode ser uma pessoa que vai ser ruim de ser relacionamento. Você precisa ser uma pessoa boa de relacionamentos. Coloque isso no seu coração. Ajude as pessoas e seja alguém com quem Deus possa contar. Pessoal, entenda bem. Toda vez que você abençoa a vida de alguém, toda vez que você vira amigo de alguém, aquela pessoa entende que ela tem uma dívida com você. Eu não estou falando que você vai fazer amizade com todo mundo agora para que, enfim, todo mundo venha te ajudar só com interesse. Não é isso não. Você tem que ter um interesse sincero. A gente acabou de falar aqui sobre a intenção do coração. O que eu estou falando é o seguinte. É que todas as vezes que eu ajudo alguém, eu planto uma semente. Eu planto uma semente. Toda vez que eu sou generoso, eu planto uma semente. E a generosidade, junto com a humildade, ela vai fazer você colher muitos frutos bons no seu ministério. Vai ter muita gente boa que vai olhar para você quando você tiver um cargo de liderança e vai falar assim: caramba, esse cara é tão gente boa. Pô, eu gosto muito desse cara, eu vou ajudar esse cara, eu vou ajudar essa mulher aqui, vou ajudar essa pessoa, vou ficar com essa pessoa aqui. E aí, pessoal, quando você vê, você vai ter vários aliados, você vai ter muitas pessoas com quem você pode contar. Simplesmente porque você decidiu ser gente boa. Simplesmente porque você decidiu ser amigo, ser um cara parceiro, uma mulher parceira, uma pessoa com quem as outras pudessem contar. Por isso, eu e você precisamos ser bons de relacionamento. A Bíblia nos orienta várias vezes sobre relacionamentos. Seja uma pessoa boa de relacionamentos. A Bíblia fala aqui, a gente acabou de ler, no versículo 30 de Provérbios 11. Quem aumenta o número de amigos
é sábio. Com muitos conselhos se fazem a guerra. Por isso eu preciso pedir a opinião de pessoas. Por isso eu preciso não me cercar da minha própria opinião. Eu preciso me cercar de pessoas que vão, com certeza, agregar no meu ministério, agregar na minha vida. E assim Deus será glorificado. Então, pessoal, a segunda lição dessa live: quem aumenta o número de amigos, quem aumenta o número de aliados, é inteligente. Seja alguém bom de relacionamentos. E assim Deus vai te abençoar muito através das pessoas. Acredita no que eu estou te falando. Vai acontecer em nome de Cristo. Então vamos lá. A terceira lição dessa live, pessoal, está no versículo 9. Abre aí o versículo 9. Enquanto você vai abrindo, eu vou dando um alô aqui pro pessoal. Olha só. O Anderson Gonçalves. Raila Lima. Olá, Raila. Boa noite. Nossa jovem aí de Sobradinho. Luiz Otávio. Olá, o Luiz. Boa noite. Eric Pereira. E aí, Eric? Boa noite, cara. Salve, salve, galerinha de Ceilândia. Lucas Chiori. Deus abençoe, Lucas Chiori. Franciel Ferreira. Boa noite, meu amigo, meu irmão. Abre aí no versículo 9 de Provérbios 11. Nós vamos ler aqui. A Bíblia fala o seguinte: as palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria do perigo... Não, a sabedoria... Deixa eu ler de novo, pessoal, que eu acabei errando a leitura aqui, ficou até um pouco engraçado. Vamos continuar aqui, ó. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Pessoal, olha só o que a Bíblia fala aqui, hein? As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Pessoal, agora eu quero aqui falar com vocês sobre quantas pessoas vocês já viram que eram maus com as palavras, que falavam para os outros que elas não iam conseguir, que falavam para os outros que elas não iam conseguir alcançar, que elas não iam conseguir prover na vida de alguém, que elas não iam conseguir ser bem-sucedidas no ministério. Quantas vezes você já não viu isso, hein? Quantas vezes você já não viu alguém maldoso usar as palavras para poder derrubar a outra pessoa? Pessoal, essas palavras dos maus destroem a vida dos outros. E se você está aqui na live e você é uma pessoa maldosa, se você está aqui na live e você é uma pessoa que usa de palavras más para poder derrubar os outros, você está lutando contra a obra de Deus. E duro é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Eu estou repetindo aqui uma frase que Jesus disse para o apóstolo Paulo. Duro é para você lutar contra a obra de Deus, porque Deus não quer que ninguém fique para baixo, não. Deus não quer que você seja uma pessoa que vá colocar os outros para baixo. Deus não quer que você seja assim. Se você é assim, pare agora, em nome de Jesus. Você está fazendo um desserviço para a obra de Deus. Você não pode ser uma pessoa que joga os outros para baixo. Você não pode ser um jovem que joga os colegas para baixo aí, que joga os irmãos para baixo. Você não pode fazer isso. Deus não te levantou para isso. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, mais precisamente versículo 18, se eu não estou enganado. A Bíblia fala que nós temos que ajudar os fracos e encorajar os necessitados. A Bíblia fala isso, que nós temos que encorajar os necessitados, encorajar os fracos, encorajar as pessoas a seguirem a Jesus. Então eu não posso ser uma pessoa que vai impedir o outro de subir a escada, vai impedir o outro de subir a montanha. Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito que ela fala o seguinte: ajudei um amigo a subir na montanha e sem perceber eu subi junto com ele. Pessoal, essa frase é muito verdadeira. Todas as vezes que você ajuda alguém a subir na montanha, sem perceber, você consegue subir na montanha também. Sem perceber, você é ajudado através de uma palavra que você dá em um momento que você precisava daquela palavra. Deus te faz lembrar das coisas e assim você é revigorado pelo Espírito Santo. Assim você é revigorado pela unção de Deus e assim Deus te usa, assim nesses momentos. Por isso eu e você precisamos tomar cuidado com as palavras. A terceira lição é cuidado com as palavras. Você não pode ser uma pessoa que joga os outros para baixo. Você precisa ser uma pessoa que é encorajadora. Eu e você precisamos encorajar uns aos outros a seguirem a Jesus. Encorajar uns aos outros a fazerem a obra do ministério. Encorajar uns aos outros a morrer para o pecado e a viver para Jesus todos os dias.
Se alguém do meu lado cai num pecado de pornografia, eu não posso simplesmente isolar essa pessoa. Eu não posso simplesmente jogar ela de canto. Não, meu irmão. Eu tenho que ligar para esse cara, eu tenho que ficar na cola dele todo dia e ficar assim: e aí, meu irmão, como é que você tá? E aí, meu irmão, como é que tá aquele pecado lá? O que tá acontecendo? Vamos marcar um dia para você vir aqui na minha casa. Vamos marcar um dia pra gente trocar ideia antes do culto. Vamos marcar um dia pra gente poder trocar uma ideia ali. Até mesmo depois da reunião acabar, antes da reunião começar, eu preciso sempre ficar ligado nessa pessoa. Nós precisamos escolher ser alguém que edifica a vida dos outros. Eu não posso me afastar do corpo. Eu não posso ser uma pessoa que vive só para mim. Eu preciso viver para o corpo, para poder agradar a Deus através dessa unidade, através dessa comunhão. E agora, pessoal, a parte B do versículo que fala o seguinte, ó: a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Pessoal, às vezes os homens corretos, as pessoas corretas, elas tendem a acreditar que todo mundo é bom, que todo mundo é bonzinho, que todo mundo tem boas intenções. E eu e você sabemos que não são todas as pessoas do mundo que têm boas intenções. Não são todas as pessoas que carregam bondade no coração. Não é a nossa realidade uma sociedade que carrega o bem na alma, que carrega o bem como dilema. Nós não temos isso, infelizmente, mas em breve teremos, em nome de Jesus. Vamos orar aí pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Deus irá fazer algo grandioso entre nós. Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que a sabedoria, ela vai ajudar as pessoas ingênuas a serem bem-sucedidas. A sabedoria, ela ajuda as pessoas a saírem de coisas que, às vezes, a pessoa nem sabe como é que ela entrou. E, pessoal, eu vou contar para vocês que em muitas oportunidades eu já consegui fugir de assalto, sabia? Eu já consegui fugir de vários assaltos porque eu fui sábio na hora, porque eu fui inteligente na hora. Em muitas oportunidades, pessoal, Deus me fez lembrar que eu tenho uma cara de bravo. E por causa dessa minha cara de bravo, eu já escapei de muita coisa. Eu já escapei de muita oportunidade de ser assaltado. Pessoal, uma vez eu já voltando da igreja, eu já peguei um ônibus que, enfim, o cara tava fazendo um assalto dentro do ônibus, pessoal. Vocês acreditam? E aí eu orei lá, declarei no nome de Jesus que o mal não ia me tocar, que o diabo não ia conseguir tocar nas minhas coisas. E, pessoal, eu fui uma das únicas pessoas daquele ônibus que não foi assaltado. Fui uma das únicas pessoas daquele ônibus que não foi roubada. E uma das estratégias que eu usei depois de orar foi fechar a cara, colocar um capuz aqui, e aí já era, deixava o pau cair a folha, né? Como dizem algumas pessoas por aí. Mas, pessoal, a sabedoria, ela livra a pessoa dos perigos. A sabedoria faz com que você evite caminhos ruins. A sabedoria faz com que você evite namoros que vão te destruir. A sabedoria faz com que você evite caminhos. Até mesmo caminhos, pessoal, falando no sentido literal da coisa. Se, por exemplo, se eu estou saindo da rodoviária e eu preciso ir para 102 Sul, eu com certeza não vou pela galeria, não vou pelo setor comercial sul, por exemplo. A galera de Brasília vai saber o que eu estou falando. Mas se eu quero ir para 102 Sul, por exemplo, eu não vou passar pelo setor comercial, porque lá no setor comercial é muito perigoso. Lá no setor comercial, infelizmente hoje, pessoal, tá tendo muitos mendigos, tá tendo muito assalto ali. Então, poxa, eu vou evitar aquele lugar. Eu vou passar por fora, vou passar por detrás. A sabedoria faz com que eu tome boas decisões. E você precisa da sabedoria de Deus para que você seja livrada do perigo. Agora, pessoal, quero pedir que você pegue a sua água. Eu já estou com a minha água aqui. Quero pedir que você pegue a sua água na sua cozinha para que nós venhamos fazer a oração da fé, pessoal. A minha esposa está trazendo um copo com água aqui. Obrigado, amor. Aqui, pessoal, meu copo com água está aqui. Se você não pegou a sua água, pega aí em nome de Jesus. Vamos orar aqui e declarar essa bênção em nome de Cristo. Enquanto você está pegando a sua água, eu vou ler aqui mais uma vez as 3 lições. A primeira é a seguinte: não seja desonesto. Não seja desonesto. Seja uma pessoa que vive com integridade. Aqui eu vou ler aqui o que está no esboço. Ó, integridade é mais valioso do que a aparência. Deus não se agrada de quem tenta parecer justo, mas sim de quem é íntegro em segredo. A honestidade nas pequenas coisas revela o verdadeiro caráter. Agora, pessoal, seja generoso. É uma lição aí que
não está dentro das nossas lições, mas a gente pincelou isso. Vamos lá, segunda lição. Pessoal, é isso mesmo, vocês estão colocando um copo aí. Ô, pessoal, que top, hein? Eu vou ter que colocar um copo aqui então, peraí. Vou colocar um copo. Copo. Acabei de colocar um copo. Top demais, acabei de colocar meu copo. Se você está nessa live e não colocou seu copo, você está convocado a colocar um emoji de copo aí nos comentários. Comenta aí um emoji de copo. Quem já pegou a água, comenta aí um emoji de copo. Agora a segunda lição aqui, só recapitulando. Quem aumenta o número de amigos é inteligente. Quem aumenta o número de aliados é inteligente. Então, pessoal, aumente aí o número de amigos, o número de pessoas com quem você pode contar. E assim você será ajudado por Deus. Seja bom de relacionamentos. Terceira lição, cuidado com as palavras. Nossas palavras precisam ser pontes e não muros. Escolha ser alguém que edifica. Glória a Deus, pessoal. Estamos caminhando aqui para o final de mais um propósito. Sabe por quê? Porque amanhã é o 10º dia, pessoal. Amanhã a gente vai falar aqui sobre Provérbios, capítulo 15. Amanhã tem 2 lições, eu já escrevi o esboço de amanhã. Amanhã vai ser uma live mais curtinha, porque nós estaremos voltando do missionário, pessoal. Se você ainda não sabe, amanhã teremos o nosso missionário, R.R. Soares, aqui em Brasília, às 7h30 da noite, na nossa sede. E vai ser uma bênção te receber amanhã, em nome de Jesus. Amanhã, pessoal, eu já vou adiantando para vocês, talvez a nossa live não comece às 22h. Talvez a nossa live não comece às 22h. Vai depender muito do horário que acabar o culto amanhã. Depende muito do horário que acabar nossa reunião com o missionário. Então já vou adiantando que muito provavelmente às 10 da noite nós não iniciaremos a live. Talvez iniciaremos aí por volta das 10h15, 10h20. Mas amanhã vai ser bem curtinha. Amanhã teremos só 2 lições, 2 reflexões. E Deus vai abençoar muito a nossa vida. Glória a Deus. Isso aí, pessoal. Todo mundo pegou a água? Todo mundo pegou a água aí, o copo? Todo mundo pegou? Então, fechou, pessoal. Deixa eu ver aqui quem comentou. Rose Santos, Luzia Andrade, Joelma, Diego, Luiz, Eric, Duda, Matheus, Maria Eduarda. Muita gente colocou o copo aí, hein? Que top, pessoal. Tô feliz. Que bênção, glória a Deus. Então vamos orar aqui e fazer a oração da fé. Creia, meu irmão, que tudo aquilo que você unir na terra, tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. A Bíblia fala em Marcos que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Aquele que bate a porta se abrirá. Então, meu irmão, se você está precisando de alguma bênção na sua vida, se você está precisando de alguma bênção no seu corpo, se você tem algum membro do seu corpo que está doendo, seu joelho está doendo, seus olhos estão doendo, está sentindo alguma dor de ouvido, alguma dor de garganta, creia nesse propósito, na oração que será feita aqui, e essa fé que vai ser colocada em prática vai derramar uma bênção na sua vida em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão, que você será curado através desse propósito em nome de Jesus. Então vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu peço, Jesus, primeiramente que o Senhor venha perdoar, meu Deus, todos os pecados, meu Deus, de toda essa galera que está aqui. Meu Deus, perdoa os pecados, Senhor, por pensamento, perdoa os pecados, Senhor, sem intenção, perdoa os pecados, Senhor, até mesmo, meu Deus, que foram feitos, Senhor, com uma maldade. Meu Deus, perdoa os pecados e restaura essa pessoa como filha tua, como servo teu, em nome de Jesus. Meu Deus, agora eu te peço, Jesus, que o Senhor venha curar, meu Deus, o corpo, meu Deus, de cada um. Cura, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, que está com dor de cabeça. Cura, meu Deus, essa pessoa que está, meu Pai, com dor nos olhos, com dor na garganta, com dor no joelho, dor em alguma articulação, dor no estômago, dor no peito. Meu Deus, cura agora em nome de Jesus. Sara, meu Pai. Meu Deus, tua palavra diz que o Senhor enfermou por nós, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Mas Deus, por isso te peço, Senhor, cura agora a vida de cada um. Meu Pai, é o que eu ligo na terra, em nome de Jesus. Desde já também te agradeço, Pai. Te agradeço por mais um dia de propósito, mais um dia que o Senhor nos ajudou, nos levantou para estarmos aqui
em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que essa bênção esteja na vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu determino e amarro a ação do diabo. Eu amarro a ação do inimigo e de todos os seus mensageiros sobre o corpo, sobre a alma, sobre o ministério de cada um aqui. Eu amarro e repreendo em nome de Jesus. Meu Pai, nós ligamos no céu, ligamos na terra, melhor dizendo, crendo que será ligado no céu em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Se você está aqui e fez a oração da fé, vamos beber essa água aí em nome de Jesus. Amém, pessoal. Tá encerrado mais um dia de live aqui. Pessoal, eu quero ver o testemunho de vocês, hein? Se você tem algum testemunho, manda pra gente no direct, manda pra gente aqui no Instagram, manda no Instagram do JQV, no Instagram do meu Instagram pessoal. Quero ver o testemunho de vocês aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, às 22 horas. Amanhã estaremos aqui finalizando esse propósito com muita unção e com muita alegria no coração. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.